Saúde a Igreja de Jesus Cristo com a paz do nosso Senhor, com a paz do nosso Deus e Pai e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma oportunidade para ouvirmos a sua santa palavra, a qual nós ansiamos por ouvi-la, meditar nela e praticar. Como o apóstolo Tiago nos ensinou, não sejamos só ouvintes da palavra do Senhor, mas sim praticantes. Aleluia, porque se nós só ouvirmos, podemos ser só como aquela semente, que caiu entre as pedras e as pedras sufocou a palavra do Senhor e não deu fruto. A palavra do Senhor tem que cair em terra boa. Nosso coração, nossa mente, nosso corpo tem que ser uma terra boa para cair dentro de nós a palavra do Senhor, no nosso coração, e dar fruto e fruto com abundância. O Senhor nos deu mais uma palavra hoje. O Senhor sempre tem falado nesta palavra. Tem vezes que na semana o Senhor fala 2 vezes nesta palavra. Tem vezes, praticamente toda semana o Senhor fala uma vez nesta palavra. No livro de Daniel, capítulo 6 e versículo 7. Conhecida por todos, Daniel na cova dos leões. Porque nesses últimos dias nós temos vivido como se estivéssemos na cova, Mas o Senhor está conosco. Vamos estar lendo a palavra do Senhor nesta noite. Versículo 7 do capítulo 6 vai dizer assim: Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fizerem firme este mandamento: que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho, e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Aleluia. Meu Deus e Pai, nessa noite fala conosco, fala comigo, fala com teu povo, que o diminua e desapareça. O que teu Espírito Santo venha falar conosco nessa noite, perdoa os nossos pecados e as nossas falhas, e fala conosco, Pai, ansiamos pela tua voz e pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Esta passagem vem nos dizer que houve, uma reunião ali dos prefeitos, dos presidentes, dos capitães, dos governadores. Todos eles se reuniram, assim como tomaram conselho acerca de Jesus, Caifás, Anás, os escribas, os fariseus, os saduceus. Ali todas as seitas se reuniram em um propósito: em destruir Jesus, em matar o nosso Senhor. Mas o Senhor mesmo, após estar morto, ele não perdeu, mas sim ele ganhou as nossas almas no dia que ele morreu na cruz do Calvário por nós. E tem aquela frase, que diz: onde está, a morte, a tua vitória? O Senhor tomou a chave do inferno, a chave da morte, porque ele ressuscitou para a glória de Deus Pai, para a nossa salvação, que é através da ressurreição do nosso Senhor que nós temos direito à salvação. Fizeram a reunião contra Daniel, assim como fizeram contra Jesus. Assim como Satanás e seus servos fazem todo dia reunião contra nós. Mas Deus enviou o seu anjo para nos livrar, assim como ele enviou o seu anjo para livrar Daniel.
Aleluia. Porque somos merecedores? Não. Porque somos bons? Não. Porque bom só há um, que é Deus, né? E justo, 100% de tudo a tudo, é somente Deus, Jesus e o Espírito Santo. Mas por causa da sua misericórdia, porque onde o pecado abundou, a graça do Senhor superabundou. Aleluia. Mas Daniel era um homem justo, a ponto de o próprio Deus dar a declaração que ele, Noé e Jó eram homens justos diante de Deus. Muitos vai dizer, mas a Bíblia diz que Deus olhou do céu e não viu nenhum justo sequer na terra, mas na época de Daniel tinha. Pode ser que quando Deus olhou nessa época não tinha realmente, mas na época de Jó, de Daniel e de Noé, tinha homens justos na terra, porque Deus deu o testemunho deles. O Senhor disse: Vês meu servo Jó, homem reto, íntegro, que se desvia do mal. Aleluia. Mas voltando aqui para Daniel, Satanás tem criado, né, esse mesmo tipo de edito. Agora já criaram lei para forçar as criancinhas a tomar a vacina da Covid. Porque Satanás não se contenta, porque os servos de Deus não se assentam na mesa dos escarnecedores. Os servos verdadeiros não provam do manjar do rei, não aceitam essa vacina. Aleluia. Os servos verdadeiros não se dobram diante da estalta de homem nenhum. E ele tenta de um lado, tenta de outro, mas Deus é mais poderoso. O sangue do Cordeiro é quem cobre nossas casas, nossos filhos, nossas famílias. Quem cobre é o sangue de Jesus. Aleluia. E o rei fez ali, inocente, até certo ponto, este edito, confirmou a lei, né? Selou com seu anel, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não podia revogar. E por esta causa o rei assinou esta escritura e edito. Mas Daniel, quando ele soube que havia lei contra ele, que havia lei para ele não adorar mais o seu Deus, aí foi que Daniel buscou. Aí foi que Daniel orou. Aí foi que Daniel jejuou. Se a Bíblia diz, né, que é no momento da angústia que nós devemos buscar o Senhor, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Aleluia. Então, se o inimigo está tramando contra nós, está armando laço, está armando armadilhas, aí é que nós devemos buscar a Deus. Se nós líamos, aí é que temos que ler mais a palavra. Se a gente orava, aí temos que orar mais, aumentar um pouco o horário da oração. Se a gente jejuava, tem que aumentar mais um pouquinho o horário do jejum. E a palavra do Senhor nos alerta para que aquele que está de pé que cuide para que não caia. Aleluia. No 10 diz Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. Da banda de Jerusalém, 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. As leis, os problemas, a dificuldade não pode interferir na nossa vida com Deus. Isso serve para mim, serve para você, para qualquer pessoa, porque às vezes nós deixamos o problema, né, tomar o espaço daquilo que a gente faz para Deus. Toma o espaço da oração, o espaço da leitura, o espaço do jejum. Toma espaço na nossa mente, que a gente às vezes se preocupa com os problemas. E não deve ser assim. Que Jesus nos ensina, né? Para não vivermos ansioso por nada. Para não se preocuparmos com o dia de amanhã. Para não nos preocuparmos com o alimento e nem com as vestes. Porque os pássaros que nem fiam, nem trabalham, nem tecem, né? Nem fiam, nem trabalham, o Senhor sustenta cada um deles, que dirá nós, homens e mulheres de pequena fé. E as flores do campo, que não fiam, nem tecem, se vestem melhor do que Salomão com toda a sua glória, que na época de Salomão era muita riqueza. A prata valia como uma pedra dessa que está no meio da rua jogada, né? De tanta prata que tinha, que a prata tinha o mesmo valor de uma pedra qualquer.
de uma pedra de entulho, de uma pedra de cascalho. A prata tinha o mesmo valor de tanta riqueza que havia em Israel. Mas Deus disse que nem Salomão, com toda a sua riqueza, nunca se vestiu igual a uma das flores do campo, a qual ele cuida, a qual serve num dia e no outro já é lançada no fogo. Um dia ela serve para alguma coisa, a flor, mas no outro dia ela é lançada no fogo, não serve mais para nada. Jesus disse que dirá nós que somos importantes para Deus. Deus não nos vestirá com as melhores vestes. Deus não nos alimentará com o melhor alimento, sendo que nós somos mais importantes do que os pássaros e do que as ervas. Mesmo se o Senhor cuida dos pássaros e das ervas, não cuidará de nós, que somos a sua imagem e semelhança. A criatura mais importante que Deus criou somos nós, seres humanos. Aleluia. E Daniel, em meio a toda essa dificuldade, sabendo que ele ia ser lançado na cova dos leões, se ele continuasse orando, ele continuou orando. Não parou, porque ele confiava no Deus que ele servia. Ele sabia que ainda que ele morresse ali, ele estaria com Deus no mesmo instante, no mesmo momento. Estaria no céu com o Pai e com seus santos anjos. Aleluia. Sadraque, Mesaque e Abednego, da mesma forma, eles sabiam que podia morrer ali caindo na fornalha de fogo, mas não adoraram ao homem. E na verdade, por detrás de tudo isso, deste edito aqui, eles queriam que Daniel adorasse o rei, que Daniel pedisse o que ele tivesse para pedir. Ele não pedisse a Deus, mas pedisse sim ao rei, né? E na situação de Sadraque, Mesaque e Abednego foi a mesma coisa. O mesmo rei criou uma estátua e queria que eles adorassem a estátua. Eles não adoraram. Que Jesus disse: somente diante do teu Deus te prostrarás, somente a ele prestarás culto. Aleluia. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Daniel não mudou a sua vida porque estava na Babilônia. Tem gente só porque está num trabalho diferente, muda as vestes. Se era mulher, andava de saia, começa a andar de calça. Se era homem, andava com a roupa comprida, começa a andar de roupa jeans, começa a andar de camisa de manga curta, começa a andar igual um mundano por causa do trabalho. E Daniel esteve na Babilônia, mas não mudou. José esteve no Egito, mas não fazia parte do Egito. José era a luz ali no Egito, era a diferença, tanto que foi ele que salvou o Egito e todo mundo naquela época da fome, porque todos os países dependeram do Egito para sobreviver naquela época. Dependeram de José como um governador. E tudo aquilo que José fazia, Deus fazia prosperar, né, nas mãos dele. Deus fazia prosperar, porque ele era diferente. Ele obedecia a Deus mesmo estando no Egito. A mesma coisa foi Daniel, mesmo estando na Babilônia, mas era diferente. Qualquer problema que aparecia, mandavam chamar Daniel, porque sabia que Daniel tinha o Espírito de Deus, o qual Nabucodonosor falava que ele tinha o Espírito dos deuses, mas não era dos deuses, é do Deus único, poderoso. Porque Nabucodonosor não sabia se expressar. Assim como quando ele viu Sadraque, Mesaque e Abednego e mais um homem, ele disse: ali está com eles o Filho dos deuses, mas ele quis dizer o Filho de Deus, Jesus. Então não temos problemas, não temos armadilhas, mas viva na doutrina do corpo, da alma e do espírito, na sã doutrina, na santa doutrina do Senhor. Ame o teu próximo, obedeça a palavra do Senhor e tudo te irá bem. Cumpra os teus compromissos com Deus. Se voltou algo a Deus, se prometeu algo a Deus, comece a cumprir e Deus vai te honrar. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.